Meus amados e diletos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por sua misericórdia, bondade e graça, que nos permite, assim, de mais uma vez falarmos a sua santa palavra, poderosa palavra, no Partilhando o Pão de hoje. Sem mais delongas, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, segundo livro que leva o nome do profeta sacerdotal Samuel, capítulo 9, o versículo de número 5 por diante. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete, aleluias. E ele disse: Eis aqui teu servo. Amém. Vamos falar um pouco, com a ajuda do Espírito Santo, sobre Mefibosete, que tinha, por sinal, tudo para ter uma vida quieta, uma vida sossegada, uma vida tranquila, uma vida de felicidades, mas não foi bem assim que aconteceu. Meus irmãos, quando o moço Mefibosete, este homem já na idade de adulto, quando o que lemos agora aconteceu, Mefibosete, ainda com 5 anos de vida, 5 anos de idade, nos conta as Sagradas Escrituras, no mesmo livro aqui, de 2 Reis, capítulo de número 4. Observe, abra sua Bíblia, capítulo 4 de 2 Samuel, no versículo 4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezael, e a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e seu nome era Mefibosete. Que coisa triste. A narrativa diz que, com a idade de 5 anos, o seu pai, Jonatas, príncipe de Israel, um dos primeiros príncipes de Israel, na ocasião, foi morto a fio de espada em campo de batalha. Com 5 anos, Mefibosete já experimentou a dor, o sofrimento, o choro de ver o seu próprio pai, e de saber que o seu pai já havia sido morto. Mefibosete já adquire o primeiro trauma, o primeiro sofrimento, o primeiro desgosto da sua alma. E como se não bastasse, para escapar com vida a sua ama, que é diferente de mãe, eu procurei o significado, ou um dos significados fiéis para a palavra ama, No Google, o Google diz que a palavra ama significa alguém que amamenta mesmo quando não é a própria mãe. Observe, então acontece que uma mulher que cuidava e que criava Mefibosete, a qual não era a sua própria mãe, a Bíblia diz que ela, para escapar com vida e escapar também, fazer com que a criança Mefibosete também escapasse. Como assim? Não é, irmão Rafael? Na tradição dos reis antigos do Oriente, era comum, quando um rei tomava uma outra nação e, consequentemente, obviamente, matava o rei daquela nação inimiga ou vizinha, os seus ligados, as pessoas mais próximas a esse rei, que teve as suas terras, propriedades invadidas, o seu reino invadido, e ele foi morto, assassinado. As pessoas que eram ligadas a esse rei, consequentemente, precisavam também morrer. Então,
o fim de Mefibosete era ligado também à morte. Mefibosete precisava morrer, toda a sua linhagem, a linhagem de Saul, de Jonatã, precisava também morrer a fio da espada, segundo a tradição dos reis antigos do Oriente, para que não houvesse aí futuramente um conflito político no reinado desse rei que agora tomou posse dessa nação. Então, para escapar, a sua ama pegou a criança, e no meio da aflição, eu imagino a cena, o alvoroço, não é? A notícia chegou aos seus ouvidos dizendo que o rei Saul, não é? O rei de Israel, o avô de Mefibosete, juntamente com o pai de Mefibosete, já havia morrido a fio de espada. Ela sabia que a consequência para ela e para a criança era a morte. Ela se desesperou, e no ato de agonia, eu imagino a angústia, a aflição daquele momento, ela descuidou, e o texto é claro em dizer, como nós lemos no capítulo 4, versículo 4, que ela acabou deixando, não é, o menino cair, não é? Ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Ficou coxo. O segundo trauma desta criança, além de perder o seu pai ainda na sua infância, não é? Aos 5 anos de idade, foi ele também adquirir essa patologia, essa dificuldade, não é? A paralisia dos seus membros inferiores, das suas pernas. Mefibosete já não era uma criança comum, já não podia correr, já não podia se movimentar como as demais crianças. Que coisa lamentável. Perdeu o pai com 5 anos de idade, não é? Agora paralítico, deficiente de ambas as pernas, não é? Envergonhado porque o seu avô, não é? E o seu pai foi morto de uma forma tão trágica e teve um reinado tão conturbado e reprovado pelo próprio Deus, um reinado de muitos baixos e pouco altos. Que situação para essa criança, quantos traumas na vida deste moço, agora homem já formado, Mefibosete. Estava agora, além desses 2 traumas, em um lugar chamado Lodebar, um lugar que uma das suas traduções significa lugar de esquecimento, ou terra dos esquecidos, dos abandonados, dos rejeitados. Quanto trauma eu vejo, quanta situação, quanta angústia e calamidades eu vejo na alma de Mefibosete. Que situação triste e deplorável que este homem agora estava vivendo. Aleluias! Neto do primeiro rei de Israel, filho dos primeiros príncipes de Israel, estava agora órfão, estava agora enfermo e em um lugar esquecido. Um lugar que, quando alguém colocava os olhos, havia desprezo, havia lamentações. Ninguém queria estar em Lodebar, ninguém gostava de olhar sequer para Lodebar. Mas eu vejo uma coisa tão linda. Deus dos altos céus, aleluia, começa a mudar a sorte deste moço tão sofrido por nome de Mefibosete. Eu quero desde já aqui abrir um parênteses, e eu sinto graça de Deus em lhe falar. É provável que eu esteja falando com pessoas que estão agora, quem sabe, passando pela terra de Lodebar, dando uma volta em Lodebar. Quem sabe enfrentando crises existenciais, angústias que sufocam a sua alma. Quem sabe pessoas que tiveram traumas ainda na infância, pessoas que cresceram em um lar conturbado, pessoas que cresceram com tantas percas na sua vida, e hoje só Deus sabe como tu estás. Mas eu quero dizer a você que Deus ainda visita pessoas em Lodebar.
Deus ainda lembra de pessoas que a sociedade esquece. Deus ainda lembra de pessoas que até a própria família esquece. Deus ainda vai tocar na mente de alguém que tem, para chamar alguém que não tem. Aleluia! E conceder bênçãos e vitórias. Foi o que aconteceu. Deus colocou, assentou no coração do rei Davi o propósito de honrar com a sua própria palavra, porque Davi havia feito um pacto com Jonatas, o pai de Mefibosete, ainda quando estava vivo. Glórias a Deus. Você pode conferir isso em 1 Samuel, no capítulo de número 20, o versículo 11 até o versículo 23 por diante. Davi faz um pacto dizendo a Jonatas que enquanto Davi estivesse vivo, ele estivesse vivo, iria ajudar, abençoar, beneficiar a sua casa, a posteridade de Jonatas, a sua família. Glórias a Deus. E quando Davi assume o reinado, Davi ele se lembra do pacto que fez com Jonatas. Eu quero dizer a você, Deus ainda vai na mente de alguém. Deus ainda vai no coração de alguém. Se preciso for, Deus tira o sono, inquieta, alguém fica sem comer, adoece. Mas se lembra daqueles que são esquecidos e que alguém esqueceu, mas o Senhor não se esqueceu. Eu abro um parênteses para falar com você. Quem sabe sufocado pelas lutas do dia a dia, aflito. E em momentos assim é fácil alguém dizer: Deus se esqueceu de mim, Deus me rejeitou, Deus não está muito interessado em me ajudar. Eu quero dizer a você, Deus não se esqueceu de você. Glórias a Deus. Deus não pode se esquecer de você. Aleluias. Deus toca no coração de Davi e o lembra. Manda chamar um moço que antes servia na casa de Saul. Aleluia. Chamado Ziba. Então Davi pergunta a Ziba: Ziba, será que existe alguém ainda da casa de Saul que eu possa usar de beneficência de Deus para com ele? E Ziba então se lembra, porque Deus faz alguém lembrar. Aleluia. Você crê nessa palavra? Será que dá para você levantar a sua mão? Nessa hora, quem sabe você diz: irmão Rafael, não tenho como levantar, tem muita gente aqui, não tenho como adorar. Eleve seus pensamentos em adoração a Deus neste instante. Creia nessa palavra, aleluia. Deus vai tocar na mente de alguém. Deus vai fazer com que alguém se lembre de ti. Deus vai fazer com que o rei mande lhe chamar. Aleluia. Eu não sei como e quando vai ser isso, mas eu sei que Deus ele ainda faz com que isso aconteça. E Deus vai fazer isso acontecer. Aleluia. E Ziba então diz: olha, ainda tem um homem. Tem lá um rapaz chamado Mefibosete, aleijado, coxo de ambas as pernas. Aleluia. Davi manda-o chamar. E agora a situação deplorável de Mefibosete e a história triste de amargura deste homem está agora dando a volta por cima. Está mudando o quadro, o cenário de Mefibosete de tristeza agora está agora virando, se transformando em alegria. O que não tinha cor, Deus está dando cor agora a Mefibosete. Ei, levante a sua cabeça. É possível que eu falo com pessoas que estão até em estado de depressão. Sinta agora a mão de Deus tocar em você. Deus vai mandar te chamar. Deus não esqueceu de você. A qualquer momento, e pode ser ainda hoje, Deus pode mudar o rumo da tua história.
assim como fez com Mefibosete. Glórias a Deus. Receba esta reflexão simples. Encurve a sua cabeça, eu quero orar por você. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, eu te apresento, meu Deus, estas vidas que estão agora, meu Deus, ouvindo a tua palavra. Essa vida que, quem sabe, tem vivido anos de amargura e de tristeza na sua alma. Às vezes são traumas, angústias, situações que aconteceram e que têm trazido marcas tão cruéis nas suas vidas. Mas, Senhor, eu sei que assim como tu mudaste a sorte deste moço chamado Mefibosete, assim como tu viraste este quadro, este cenário, o Senhor pode fazer com estas vidas. Ajude, por amor a ti mesmo e pela tua misericórdia, Deus. Toque agora nestas vidas, gerando alegria, tirando a tristeza, a angústia, a depressão, o sentimento de abandono e de esquecimento. Porque o Senhor diz na sua palavra que pode uma mulher esquecer-se dos seus filhos, do filho da qual amamentam do seu ventre. Mas o Senhor, todavia, não esquece de nós. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba esta palavra. Coloque um sorriso no seu rosto. Deus em Cristo te abençoe. Se Deus falou contigo por esta palavra, eu lhe convido, se você se sentir confortável, em compartilhar com outras pessoas. Quem sabe elas também estão precisando de ouvir esta mesma palavra. Seja um agente de Deus. Compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Rafael Marques Partilhando Pão. Ative o sininho de notificações. Automaticamente todo novo vídeo chegará até você. Deus em Cristo te ajude e te abençoe. Fique em paz no nome de Jesus. Amém.